Mas afinal, o que se está realmente a passar dentro do Sporting? Há movimentos silenciosos, conversas abafadas e reuniões discretas que nunca chegam à comunicação social. Há algo que está a mexer com a estrutura leonina e que pode, de forma inesperada, alterar todo o rumo desta temporada. O discurso sereno que ouvimos em conferências de imprensa não conta a história toda. Existe um subtexto, existe uma corrente subterrânea em Alvalade que, segundo fontes internas, está a criar fricções e um ambiente de crescente desconfiança. E é precisamente isso que vamos revelar aqui. Mas antes, quero pedir-te para te inscreveres no canal Leãocast, Notícias e Rumores Sporting, ativares as notificações e deixares a tua opinião nos comentários. O que vais ouvir hoje não está em lado nenhum. Rui Borges apresentou-se perante os jornalistas com uma tranquilidade calculada, afirmando que o caminho é longo e que aqui não há pressão de nada. Porém, os sinais que chegam dos bastidores são muito diferentes. A verdade é que existe pressão, e muita. Existe o peso de ver o FC Porto invicto, a consistência do Benfica a somar pontos e a percepção de que cada tropeço do Sporting pode transformar-se num terremoto mediático. Quando o treinador afirma publicamente que não sente pressão, o que transmite para fora é serenidade, mas o que ecoa internamente é, segundo relatos, uma frase que não caiu bem junto de alguns dirigentes. Porque dizer que não há pressão pode soar a alheamento, pode parecer desvalorização da realidade competitiva em que o clube está inserido. O ambiente em Alvalade não é tão estável quanto se quer fazer crer. Nos corredores da academia em Alcochete fala-se de reuniões acesas, onde se discute não apenas a gestão física do plantel, mas também a forma como a direção e a equipa técnica se articulam. Há relatos de divergências na planificação de treinos, na rotação de jogadores e até na comunicação externa. Alguns dirigentes estão preocupados com a imagem que o treinador transmite, enquanto outros defendem que a serenidade é precisamente a arma secreta de Rui Borges para não deixar a pressão corroer a equipa. Entretanto, no balneário, a situação também não é tão pacífica. Há jogadores que sentem que a mensagem do treinador não corresponde ao que vivem no dia-a-dia. A intensidade dos treinos, o desgaste dos jogos consecutivos, a exigência da Liga dos Campeões, tudo isso gera uma pressão brutal que não desaparece apenas com discursos otimistas. Fontes próximas do grupo garantem que alguns atletas, especialmente os mais experientes, consideram que há uma tentativa de maquilhar a realidade, e isso cria pequenas fissuras internas que, se não forem geridas a tempo, podem transformar-se em rupturas sérias. A verdade é que este Sporting está a caminhar numa corda bamba. Por um lado, procura manter a confiança do plantel e dos adeptos, transmitindo a ideia de que tudo está sob controle. Por outro, enfrenta a dura realidade de rivais que não vacilam e de uma comunicação social sempre pronta a amplificar qualquer deslize. O peso da responsabilidade não desaparece, está sempre presente, e a insistência em negar essa pressão pode acabar por se virar contra o próprio treinador. É precisamente este paradoxo que está a marcar os bastidores do clube. Enquanto Rui Borges fala de calma, nos gabinetes da direção discute estratégia com uma intensidade que desmente qualquer ideia de tranquilidade. As decisões que estão a ser tomadas não são meros detalhes administrativos, são decisões estruturantes que podem impactar diretamente o rendimento da equipa. E o que se comenta é que a falta de alinhamento entre a visão técnica e a visão diretiva pode ser o maior risco que o Sporting enfrenta neste momento. Os próximos jogos, em teoria, são acessíveis. Mas o verdadeiro desafio não está no relevado. Está nos bastidores. Está na forma como se gerem expectativas, como se lidam com egos dentro do balneário, como se equilibram discursos públicos com realidades privadas. O Sporting de Rui Borges pode parecer calmo por fora, mas por dentro está num turbilhão de decisões, tensões e dúvidas que podem explodir a qualquer momento. E isto, meus amigos, é apenas o início da história. Porque há um dossiê específico que está a incendiar reuniões internas e a dividir opiniões dentro da estrutura leonina. Um caso que pode definir não só o presente, mas também o futuro do clube. Um nome que já circula em Inglaterra, um talento que desperta paixões e desconfianças ao mesmo tempo e que está prestes a ser o epicentro de uma disputa feroz em Alvalade. Se até aqui já parecia haver tensão em Alvalade, tudo ganha outra dimensão quando entramos no dossiê mais sensível do momento, Ryan Lucas. O jovem médio brasileiro, emprestado pelo Flamengo, tornou-se o centro de uma disputa que não se limita ao relevado. O seu nome é hoje sinónimo de divergência dentro da estrutura do Sporting, de estratégias que colidem e de uma pressão externa que ameaça mudar o rumo de toda a temporada. Oficialmente, a situação é simples. Existe uma cláusula de compra de 4 milhões de euros que pode ser acionada pelo Sporting para ficar em definitivo com o jogador. Extraoficialmente, o cenário é muito mais complexo. As nossas fontes garantem que já houve contactos de clubes ingleses a sondar os representantes do jogador, acenando com valores que ultrapassam os 6 milhões. E é aqui que começa o dilema leonino. Avançar já para assegurar o médio e correr o risco de perder uma venda milionária a curto prazo, ou esperar e arriscar que outro clube se antecipe, deixando o Sporting de mãos vazias. Rui Borges, esse, não tem dúvidas. O treinador acredita que Ryan Lucas pode vir a ser um jogador determinante. Considera que o médio reúne características raras,
capacidade física, leitura tática acima da média e uma maturidade surpreendente para a sua idade. Para o técnico, não há hesitação. O Sporting deve comprar já o jogador, blindá-lo e integrá-lo de forma gradual na equipa principal. Mas a direção não está unida nesta visão. De um lado, existe um grupo que defende exatamente a posição do treinador. Para estes dirigentes, o futuro do Sporting passa por identificar jovens talentos antes da concorrência e consolidá-los no clube. Vêem em Ryan Lucas um investimento seguro e até uma possível mina de ouro a médio prazo, desde que seja valorizado com jogos e visibilidade. Do outro lado, porém, há quem considere que gastar 4 milhões agora pode comprometer outras operações estratégicas em janeiro. Operações que, segundo se comenta, envolvem jogadores de maior impacto imediato e com estatuto capaz de entusiasmar os adeptos e rivalizar diretamente com os reforços dos adversários. O que deveria ser uma simples decisão de mercado transformou-se numa verdadeira guerra política. Há relatos de reuniões em que a discussão subiu de tom, com membros da estrutura a acusarem-se mutuamente de falta de visão. Uns dizem que o Sporting precisa de pensar no longo prazo, outros garantem que a prioridade deve ser lutar pelo título já nesta época. O nome de Ryan Lucas acabou por se tornar símbolo de duas visões distintas sobre o futuro do clube. Enquanto isso, o jogador vive um momento de crescente visibilidade. Convocado para o Mundial Sub-20, vai ter palco internacional e pode despertar ainda mais cobiça. Fontes próximas do atleta garantem que ele está motivado, feliz em Alvalade e disposto a crescer dentro da estrutura leonina, mas também não esconde a ambição de um dia jogar numa das ligas mais competitivas da Europa. Essa ambição, que é natural, acaba por aumentar a ansiedade dos dirigentes, porque sabem que cada boa exibição pode aproximar ainda mais os clubes estrangeiros. A situação é delicada. Se o Sporting não agir a tempo, corre o risco de ver o jogador regressar ao Flamengo no final da época e ser imediatamente vendido a outro clube europeu por valores que poderiam ter ficado em Alvalade. Por outro lado, se avançar já para a compra, pode perder margem de manobra para investir em reforços de peso que garantam resultados imediatos. É um equilíbrio frágil, quase uma roleta russa, onde qualquer decisão pode ser interpretada como erro. E o impacto desta indefinição já se sente dentro do balneário. Alguns jogadores mais experientes questionam-se porque é que um jovem ainda sem minutos relevantes na equipa principal ocupa tanto espaço nas conversas e reuniões da direção. Outros veem nisso um sinal claro de que a aposta em novos talentos pode, em breve, reduzir o espaço das figuras consagradas. Pequenos sinais de desconforto que, somados, podem fragilizar a harmonia do grupo. A grande questão que se coloca agora é: até onde vai a influência de Rui Borges nesta decisão? Será que a direção vai ouvir o treinador e avançar pela compra imediata de Ryan Lucas? Ou será que a lógica financeira e política vai falar mais alto? Aquilo que conseguimos apurar é que os próximos dias serão decisivos. O Mundial Sub-20 pode ser o gatilho que vai obrigar o Sporting a tomar uma decisão definitiva. Seja qual for a escolha, ela terá consequências profundas. Se o Sporting garantir já o jogador, assegura talento e potencial futuro, mas pode ser criticado se falhar na luta pelo título por não ter investido num reforço de peso. Se optar por esperar, corre o risco de perder um talento emergente que pode explodir noutro clube europeu. E no meio desta encruzilhada, fica Rui Borges, que sente a autoridade em causa, porque ver um pedido seu ignorado pode fragilizar a sua posição não só junto da direção, mas também do próprio plantel. O que se passa com Ryan Lucas não é apenas uma questão de mercado. É um teste à identidade do Sporting, à coerência do seu projeto e à capacidade de unir estratégia desportiva com visão financeira. Os adeptos merecem saber que há muito mais em jogo do que se imagina. E quando a decisão for tomada, haverá consequências que nenhum discurso em conferência de imprensa poderá apagar. Por isso, se quer continuar a acompanhar todas as revelações exclusivas sobre o caso que pode mudar o futuro do Sporting, inscreve-te já no canal Leãocast. Notícias e Rumor Sporting. Ativa as notificações para não perderes nada e deixa a tua opinião nos comentários. Deve o Sporting comprar já Ryan Lucas? Ou a direção deve apostar num nome de maior impacto em janeiro? A tua voz conta, porque este debate está apenas a começar.